Não sei se vocês já repararam nisso, que nos meus estudos, o Bilu, o Idibel, ele fala para os Guaranis que ele é a estrela do oeste, né, do Cruzeiro do Sul. Então, o que representa o Cruzeiro do Sul para os dimensionais, né? Acho que o Cruzeiro do Sul é algo bem importante, tanto que ele está no centro da nossa bandeira do Brasil. Então, a estrela de 5 pontas, o Pentateuco, o pentagrama, os 5 elementos, é essa força dos 5, né? Da água, do fogo, do ar, da terra, do espírito, os cruzeiros, né? Em geral, os cruzeiros, e o Cruzeiro do Sul. Eu acho que assim, o número 5 também é um número bem positivo e profundo, assim, do alfabeto, né? Ele tem um significado bem amplo para a gente. Então, o número 5, eu, a princípio, assim, não percebi ele até agora nas edificações, mas eu acho que a representação dele se dá através dos desenhos, né? Que seria os desenhos das estrelas. Ai, repeti 2 vezes, José, só isso aqui? Acho que sim, né? Que seriam o desenho das estrelas, né, que a gente vê na bandeira do Brasil, no brasão do Brasil, né? Então, acho que se a gente analisar à esquerda o alfabeto, o 5 do alfabeto Eugene e o Cruzeiro do Sul, é semelhante. Se a gente fizer um traçado, né? A gente faz um traçado no Cruzeiro do Sul, fica aquela estrelinha no meio, né? Se a gente fizer ele desenhadinho, reto, né? Fica muito semelhante. Vou dar boa noite, José Celso, para o Maurício Valente, boa noite a todos, e para o Pio Santana. Sou grata ao Pio, que através dele eu comecei a me soltar um pouquinho, a fazer minhas lives. Então, eu não sou youtuber, gente, assim, tô começando a fazer as lives, então, né, eu tenho um pouquinho de paciência com as minhas imagens, né, que é algo que eu vou pegando prática. Leonardo, os fortes têm forma trigonométrica de estrelas na grande maioria, exatamente. Tem alguma correlação com o Cruzeiro do Sul? Bem provável que tenha também. Mas eu ainda não tenho uma opinião assim, não tenho assim um conceito sobre esses fortes estrelas. Eu andei estudando tempo atrás, mas até tentando fazer uma relação, né, entre eles, só que é bem complicado, assim, é difícil a gente montar um esquema assim no nosso mapa que a gente tem hoje, né, para poder fazer qualquer relação. Então, mas eu acho que tem sim, eu acho que tem relação. Eu acho que o 5 é um número bem, assim, positivo e representa muito para a gente. Então, a gente vê esse número 5, digamos assim, através da representação da estrela de 5 pontas, né? E a gente vê, então, no brasão do Brasil, além da estrela de 5 pontas, o Cruzeiro do Sul incluído no centro do brasão, né? Então, o número 5 também era usado pelo rei Salomão, né? E ele representava o equilíbrio, né? Então, a próxima. Então, na minha opinião, né, a união das polaridades, né, formando a cruz. E a gente vê isso em muitas constelações, né? Como a constelação tem da Cicnos, a gente vê que é uma ave, mas são é uma cruz, né? São dois traços que formam uma cruz. Então, a união das polaridades, para mim, representa a cruz. Então, nesse caso aqui, dando seguimento a Daniela Barbosa. Carla, muito bem, aprendendo com esse conhecimento colocados. Parabéns. Obrigada, Daniel. Isso já foi, né, José Celso? É só para não atrapalhar a frente, né? Tá. A intrometida entre elas, que seria, né, no caso do Cruzeiro do Sul, agora, fazendo uma análise, uma comparação do Cruzeiro do Sul, como se fosse esse 5, né, o Cruzeiro do Sul, a intrometida, que seria a Épsilon. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. A pergunta: o que é a estrela de Davi e qual é o simbolismo que está por trás das 6 pontas? JF sabe, né, JF? Misterioso. Eu vou continuar dando segmento sobre a estrela de 5 pontas, gente, para não perder o foco. Sobre as 6 pontas, eu não tenho certeza ainda. Então, a letra A, que seria a intrometida, a épsilon, a quinta letra do alfabeto grego também. Então,
o épsilon, ela também é muito semelhante à letra B do alfabeto Irdim, só que invertida, né? Quem seria essa estrela intrometida, a épsilon do alfabeto Irdim? Ela representa o estado do Espírito Santo, e por coincidência, começa com a letra E. Qual seria a representação desse Espírito Santo, né, gente? Como as coisas, elas se correlacionam, né? A gente vai analisar, uma coisa vai levando a outra, né? Do alfabeto, da letra... Porque a estrela intrometida, a simbologia dela, né? Então, seria o épsilon, que significa também, ao meu ver, a letra B do alfabeto Indim, só que ela é invertida. E, no caso, a gente analisando a bandeira do Brasil, a relação das estrelas com os estados, a épsilon representa o estado do Espírito Santo. Interessante, né? Então, aqui... Então, aqui, o alfabeto Irdim, né, para a gente visualizar um pouquinho. Então, a gente talvez possa começar a encontrar mais informação desse alfabeto ao nosso meio, ao nosso redor, né, e que a gente não percebe hoje ainda, né. E eu acho que esse RR também aparece muito nas fachadas, que né, o círculo menor com o círculo maior sobreposto e um traço, né. E analisando as informações, né, que a gente tem em Dáquila, muitos locais, eles são identificados através do alfabeto Edim, ou seja, uma letra do alfabeto também pode significar um local. Então, a questão da letra E também pode significar a localização, né, do local que foi muito importante no passado, que foi Jerusalém, ao meu ver, né. Gente, então, eu acho que é mais ou menos isso, eu não queria demorar muito, né, porque senão acaba se tornando cansativo. Eu acho que, tô pensando em parar por aqui, José Celso, o que tu acha? Você que manda, se você quiser tem 40 minutos, eu acho que uma live de 1 hora tá bom, né, se você tem mais para passar... Deixa eu ver aqui, então. Você está gostando. Então, eu vou ter que... vou reduzir aqui para a gente ver melhor. Então, além do alfabeto, a gente vê muitos desenhos que eles se repetem em situações que parecem ser de povos bem mais antigos, né? E outras situações que apresentam ser mais recentes, né, gente? Então, é aquela questão, quem será que fez essas edificações mais recentes? Foram remanescentes de Ratanabá? Né? Ou era apenas outra tribo, outra raça? Né? Deixa eu acrescentar aqui mesmo. Uma que é das Amazonas, que eu acho muito bonita, que a gente vê na Argentina, que é nas antigas missões, né, jesuíticas, né, que ainda contemplam o nome de 7 povos das missões, que, ao meu ver, foi uma região que talvez tenha sido o centro digamos assim, da união dessas tribos no passado, né, que a gente sabe que esses reinos existiram no passado e que em um determinado momento, né, da sua existência, eles se uniram, né, então, essa edificação, ela fica próxima a Corrientes, que, ao meu ver, Corrientes foi um local que talvez possa ter sido um local onde se tenha efetivado, assim, de fato, essa união, né, como uma corrente, como uma união, né, desses povos no passado. E essa edificação aí, dos 7 povos das missões, para a gente ver, né, que ainda restou a utilização do nome de 7 povos, né, que, ao meu ver, se refere a esses 7 reinos do passado. Então, a gente vê esse símbolo das Amazonas, o R de Ratanabá, que a gente vê bem do lado direito, e o triângulo, que, ao meu ver, significa, né, a união das polaridades também, é como se fosse o centro da simbologia das Amazonas, né? Se a gente verificar o centro da união, né, das letras amazonas, que também, ao meu ver, parece ser a letra A e a letra M, a minha cachorra, gente. A letra A e a letra M, no centro a gente tem um triângulo, que também significa a polaridade positiva e negativa, né, o feminino e o masculino. E a gente vê muito essa representação desses triângulos com flores no centro. Estrelinha, minha cachorra quer brincar, gente. A gente vê vários desenhos, como se fosse o retrato dessas, talvez,
não sei se talvez da etnia, de algumas raças, mas a gente vê repetido isso em muitas edificações, que é esse triângulo, a gente vê aqui, né, com uma flor dentro. Essa flor é como se fosse também um cruzeiro, porque ela aponta para os 4 lados. Então, é interessante, né, essa representação do triângulo que a gente vê na bandeira do Brasil também, né? Sai por lá. Sai. Que a gente vê na bandeira do Brasil, né? Então, é uma das simbologias, assim, do triângulo, o losango, no caso, né? A gente vê ele replicado em muitas edificações. Então, a mim representa também as polaridades opostas. Leonardo, eu juntaria o Monte Eru ali no centro do Polo Norte. Interessante. Vamos lá. Jura Alves, aproveitando muito essa live, não sabia nada sobre. A estrela é a união dos opostos, Regina, exatamente. Vamos lá, vou achar mais uma imagem aqui. Então, a gente vê a utilização dessas simbologias, desses povos, então, dessas tribos que viveram nesse passado, continuaram utilizando essas simbologias, e a gente vê isso até nos dias atuais, né? Então, eu vou mostrar para vocês um brasão do Rio Grande do Sul, que ele ainda contém a estrela de 5 pontas, e, ao meu ver, é um símbolo das tribos de Judá, da tribo de Judá, que seria a união da tribo de Benjamim com a tribo de Judá. Por quê? Porque é o leão, a estrela de 5 pontas, né, representando Israel, a árvore alta, ou a árvore, né, junto do leão também. Ao meu ver, Benjamim utilizava o símbolo da árvore como simbologia, né, porque Yamin significa árvore, então Ben, filho da árvore, então ele usava a árvore, e a tribo de Judá usava o leão, né. Então, como que esse brasão, representando, ao meu ver, a tribo de Judá, era utilizada em 1824 no Rio Grande do Sul, de quem foi na época o presidente da província. Ao meu ver, então, era 824, porque eu já encontrei fotos assim que caracterizam assim explicitamente a data, excluindo 1000 anos da história, né? Então, encontrei uma foto antiga que é referente a Pelotas, e a outra é do Rio de Janeiro. Então, bem provável que a gente não esteja, né, no ano de 2025, e talvez, né, então, 1025, mas como o calendário foi alterado e tal, enfim, seria do período 824, ainda se usava as simbologias da tribo de Judá no sul do Brasil. Não é interessante isso, gente?